Obrigado, meu amigo. Programa, viu? Só bons trabalhos aí. Olá a todos. No programa de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o Walter Farias e o Daniel Navarro Sonin, que são os autores do livro O Capa Branca. O título do livro se refere ao uniforme usado pelos funcionários do antigo hospital psiquiátrico do Juqueri. E o Walter Farias, ele foi funcionário e depois se tornou paciente desse hospital. E ele narra com muita propriedade nesse livro a história dele. Tá, e eu acho esse livro muito importante porque ele nos traz uma reflexão fundamental, assim, como lidamos com a loucura enquanto indivíduos e como sociedade também. E eu pergunto para o Walter e para o Daniel como que esse livro foi, como nasceu esse livro e como que ele foi escrito em parceria. O livro surgiu a partir das memórias dele, mas eu nunca tinha ido para Franco da Rocha, nem para o Juqueri, nem tinha visto o Walter pessoalmente, né? Eu fui vê-lo pela primeira vez em 2007, quando ele estava dando uma entrevista no programa Casos de Família, no SBT. Quando a gente toca nesse assunto, principalmente nas palestras, né, o Walter não fica muito à vontade, mas essa é a verdade, né? No dia o tema do programa era Sou Esquisito e Daí, né? Tanto nas palestras como no próprio livro, muita gente acha graça disso, mas é aquilo que você estava falando sobre a forma como a gente lida com a loucura, né? A gente acaba rotulando as pessoas, a gente tenta colocá-las de lado e se esquece, na verdade, da individualidade de cada uma. Voltando a como o livro surgiu, nesse programa o Walter contou um pouco sobre a trajetória dele profissional no começo, né? Ele foi primeiro funcionário do hospital psiquiátrico de uma das clínicas masculinas, depois foi transferido para trabalhar no manicômio judiciário, que na verdade, a grosso modo, era uma prisão que recebia as pessoas que tinham cometido crimes, mas não podiam responder perante a justiça comum, porque sofriam de problemas psicológicos, psiquiátricos ou mentais. E depois a mudança dele como paciente para o mesmo lugar onde ele trabalhou. E eu nunca tinha ouvido um relato parecido. Eu acompanhei a entrevista até o final e no finalzinho a apresentadora tocou a bola para ele e falou assim: mas você tem algum sonho, né? O que você pretende fazer com essas memórias? Aí ele disse: eu queria transformar em livro, né? Eu falei: puxa, esse livro quando sair eu vou querer ler, mas para o livro sair alguém tem que escrever com ele, né? Porque ele estava pedindo ajuda para alguém. Então eu pensei, se eu estou assistindo esse programa, acho que eu tenho tempo de pelo menos ir atrás disso. Então eu mandei um e-mail para a produção do SBT, colocaram a gente em contato e ele me apresentou as memórias dele que estavam registradas à mão, um calhamaço de papéis assim, né? E eu fui organizando aquilo, tentando direcionar uma cronologia para a história dele, primeiro como funcionário do hospital psiquiátrico, depois funcionário do manicômio judiciário e finalmente a trajetória dele como paciente. O curioso é que eu só vim saber, quando a gente já estava terminando o livro, que houve um processo seletivo, né? A gente começou a escrever o livro em 2007, em julho de 2007, e a gente colocou um ponto final no texto no começo de 2013. Aí ele me revelou que teve um processo seletivo. Então, o processo seletivo foi porque a apresentadora, o pessoal lá do SBT, mandou várias pessoas para que eu entrasse em contato para ver quem eu acharia que seria melhor para escrever o livro comigo. E dos nomes que me passaram, eu optei por quatro nomes e visitei as 4 pessoas. Só que assim, houve algumas coisas assim, meio que engraçadas. Uma era uma pessoa muito experiente na área, mas quando eu cheguei lá no apartamento dela, ela mandou tirar o sapato para entrar no apartamento. Eu falei: nossa, mas eu vim de carro, não estou pisando no pó, nada. Mas enfim, tirei o sapato, entrei. Meia hora depois nós estávamos os dois tocando, ela no piano e a gente tocando música dos Beatles, mas
Eu não optei por essa senhora e os outros também, cada um teve algum problema, até que chegou a vez do Daniel, dos 4 que eu havia escolhido. O Daniel estava dando aula numa escola no Largo São Bento, uma escola de inglês no Largo São Bento. E aí eu cheguei, fui lá ver o Daniel, né? Chego lá, o Daniel tá lá com os alunos da aula de inglês, os alunos pulando por cima das cadeiras, gritando, falando em inglês. Falei, esse é o cara. Foi essa a forma que eu escolhi ele. Mas já arrependi. Então, o Capa Branca, tá? A gente agradece muito a entrevista do Walter Farias e do Daniel Navarro Sonin, e a gente convida a todos a curtirem, compartilharem o canal Vida Revista, tá? Se inscrevam e ativem o sininho, tá? Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Até mais. Com Erasmo e Roberto, fim de ano é legal. Com presente e presépio é normal. A família não perde, é meio Natal. Lembrar de quem se foi é natural. Papai Noel sem Natal é brasileiro sem bola, praia e carnaval, churrasco e feijoada, sem pagode no final, caipirinha sem limão, lar sem Jesus e também sem união. O racismo hoje em dia é burrice sem igual. A cor da pele não revela quem é bom ou mal. Sem moradia e saúde é abandono social. Renda mal distribuída só aumenta o caos. Papai Noel com Natal é picadeiro de circo, palhaço bonde astral, parque pipoca num dia lindo de sol. Pedofilia nunca mais, o mundo inteiro em paz, sem crianças em